Gente, o 7-1 tem um motivo, é bem claro, tá? E é a maior aberração da história do esporte. Sobe o som aí! Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu não sou muito de me pautar por essas reprises, não. A Rádio Bandeirantes até tem feito várias, e também os canais de televisão, né? A Band, o Sport TV, a Globo. Eu não gosto de falar muito sobre esses jogos aqui no canal, né? Embora esteja trabalhando em vários deles e tal. Mas eu estava vendo agora, pelo menos o início do jogo, né, em que o Brasil levou o 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. E, gente, é o maior vexame da história do esporte. Claro, nos limites da ética, né? Eu não vou falar aqui de caso de doping, aquele caso do Nelsinho Piquet, né, que bateu de propósito no Grande Prêmio de Singapura em 2008 da Fórmula 1 para que o Alonso ganhasse aquela corrida, mas dentro dos limites da normalidade, se é que aquilo for uma normalidade, mas dos limites da ética esportiva, é o maior vexame da história do esporte. Uma equipe pentacampeã mundial no seu país, jogando contra uma equipe que era tricampeã mundial, uma semifinal de Copa do Mundo e levar de 7-1. Esse é o maior vexame da história do esporte. E para ter uma revanche, não me veio com aquela história, não foi uma bobagem isso. Eu me lembro que antes da final da Copa do Mundo não, da Olimpíada de 2016 no Maracanã, muita gente tratava aquele Brasil e Alemanha como uma revanche do 7-1. Para ter uma revanche daquilo, vai ter que ser uma Copa do Mundo na Alemanha e o Brasil meter 7 na Alemanha. Numa fase aguda da Copa do Mundo, tá? Uma semifinal, uma final. Só isso para ter uma revanche, ou seja, nunca vai ter uma revanche dessa que é a maior humilhação, o maior vexame da história do esporte, né? Você se lembra, né? Revendo o jogo, o Brasil até começou com aquela intensidade e tal, e a Alemanha lá quieta, esperando, né? E depois foi uma aberração aquilo, foi um vexame. A Alemanha fez o que quis com o Brasil, venceu por 5-0 no primeiro tempo, só não fez mais no segundo tempo, né? Fez mais 2 gols. O Oscar fez o gol do Brasil lá no apagar das luzes já, mas só não fez mais porque tirou o pé. Podia ter sido um 10, 11 ali tranquilamente, né? O que mostra já naquela época, né? O fato de os técnicos brasileiros, ou grande parte deles, serem completamente obsoletos, né? O Marinho, entre aspas, e o Marco Paulo Del Nero tiveram a brilhante ideia, entre aspas, claro, de juntar Parreira e Filipão. Opa, vamos juntar aqui os 2 últimos campeões do mundo. Vamos dar para o povo os 2 últimos campeões do mundo numa Copa do Mundo disputada aqui no Brasil. E deu no que deu, gente. Parreira já não tinha a menor condição de dirigir uma seleção numa Copa do Mundo, né? Foi uma espécie de coordenador técnico daquela Copa, né? E em 98 foi demitido ali no meio da Copa do Mundo, né? Dirigindo a Arábia Saudita. Em 2010, pela primeira vez na história da Copa, a seleção anfitriã dirigida por ele não se classificou para a segunda fase do Mundial. Quer dizer, né, já tinha se aposentado, já dirigiu a seleção brasileira naquele vexame 8 anos antes, na Copa do Mundo de 2006, em que o Brasil não tinha um time, né, tinha um bando lá de bons jogadores. Muitos deles chegaram gordos, né, como o Adriano e o Ronaldo, com mais de 100 quilos para disputar aquela Copa do Mundo. Quer dizer, horror. O Parreira já era o passado do futebol brasileiro. E o Filipão também, né, que se vangloriava de dizer que não, eu fui o último campeão. Se o Brasil não for campeão em 2014, continuará sendo o último técnico campeão pela seleção brasileira. Tampouco, né, gente? Tinha a menor condição, né? Era na base ali da motivação tão somente, né? Eu me lembro do Brasil, aquele negócio de cantar o hino à capela, o público cantando no Mineirão, os quase 60 mil torcedores que lá estavam, né? E os jogadores ali, Davi Luiz e o Júlio César, numa cena patética, né? Com a camiseta do Neymar, que tinha se machucado também, como se fosse um tributo ao Neymar aquilo. Gente do céu, que show de horror, que horror, né? E a seleção brasileira era questão de tempo, né? Para tomar uma surra, eu não esperava jamais um 7-1, mas tomar uma surra naquela Copa do Mundo, né? Porque vinha jogando muito mal. Contra o Chile, escapou por pouco de ser eliminado nas oitavas de final na sua casa. Pela Colômbia ali, passou, mas né, jogando bem ali, talvez tenha sido o melhor momento do Brasil naquela Copa do Mundo. Precisou de um pênalti, super mandrake em cima do Fred para ganhar a Croácia no primeiro jogo, né? Empatou 0-0 com o México, aí ganha de Camarões, que foi a pior seleção, foi o pior time daquela Copa do Mundo, 32º classificado na classificação geral da Copa do Mundo. Quer dizer, foram atuações constrangedoras da seleção brasileira, né? E mais constrangedoras, eu só não falo que o 7-1 talvez tenha sido, eu estou pensando aqui, o maior vexame da história do esporte, porque teve a carta da Dona Lúcia, né? Então o Brasil conseguiu dar o maior vexame dentro do campo, né, na arena de competição, e o maior vexame fora dele com aquela história da Dona Lúcia. Gente do céu, que
Que show de horror, Jesus. Né? Bom, a melhor capa para mim da imprensa esportiva no Brasil nos últimos anos foi a capa do Jornal Extra, que você vê agora, né? No dia seguinte a essa derrota, essa goleada de 7-1 sofrida para a Alemanha. Parabéns aos vice-campeões de 1950, né? Alguma coisa na linha de que sempre achamos que eles tinham protagonizado o maior vexame da história do futebol brasileiro, mas ontem soubemos o que é um vexame de verdade, né? Sem dúvida, na lata, na mosca, né? A derrota do Brasil em 50, né? Por 2-1 de virada para o Uruguai, embora fosse a única seleção na história das Copas que disputou uma final jogando pelo empate, faz parte, né? Quer dizer, o 7-1 faz parte do esporte também, mas é uma derrota normal. É para um arquirrival, a seleção uruguaia, no caso que tinha um bom time, que tinha um craque que afina, o Roque Máspoli também, Andrade, eram cracassos, um líder como o Abdul Varela. Podia acontecer, como aconteceu de fato, né? O Brasil faz 1-0 com friaça no segundo tempo, aí toma o gol do empate do Schiaffino, ainda assim seria campeão, aí toma o gol do Gija, que não era um craque, e perde aquele jogo, que não era decisão, hein? Fique bem claro, não era final de Copa do Mundo, era um quadrangular aquele com Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia, que por coincidência teve na sua última rodada Brasil e Uruguai, as duas seleções que poderiam ser campeões se enfrentando. Aquele jogo poderia ter sido um amistoso, na mesma não foi. Né? Mas o fato que o Brasil jogava pelo empate, perdeu, mas vexame, gente, vexame mesmo, maior vexame da história do esporte foi o 7-1. Você concorda comigo? Então comente aí, fique à vontade, tá? E inscreva-se aqui no canal também, apertando o botão, tá bom? Vou ver se eu consigo dormir depois dessa. Mas é importante, hein? É importante reprisar o 7-1, não tem que viver só de reprise, de vitória. É importante o povo ver o 7-1 para fazer uma reflexão até, entendeu? Fazer uma reflexão em como estamos atrasados em relação ao futebol praticado na Europa. Acho que desde 2008 isso ficou mais claro, né? Depois da revolução, a última revolução no futebol, protagonizada por Guardiola, dirigindo o Barcelona e montando aquela que, na minha opinião, é a melhor equipe que eu vi, né? Na história, que eu vi no futebol. Aquele Barcelona de 2011, né? Que é a evolução de 2009, por aí vai. Aquele time que, para mim, é a cereja no bolo. Foi a vitória por 3-1 em Wembley sobre o Manchester United na final da UEFA Champions League, tá bom? Um abraço, galera. Tchau.